Foi em junho de 1947, no dia 24, começou a circular a versão dos discos voadores e em pouco tempo a observação do fenômeno causava desencontradas opiniões. Pela primeira vez naquela oportunidade se teve notícias dos estranhos viajantes do espaço. E nesse dia, Kenneth Arnold, homem de negócios da cidade de Boise, nos Estados Unidos, ele pilotava seu próprio avião sobre o Monte Rainier na rota de Chehalis a Yakima, no estado de Washington. Ele conduziu o aparelho tranquilamente e sem dificuldades. À sua frente abria-se um céu límpido e transparente, de uma visibilidade perfeita. E em plena calma, só se escutava a essa altura o roncar dos motores da sua aeronave. E de repente teve uma visão fantástica que o deixou paralisado no assento. Um pouco mais abaixo, perto do Monte Rainier, se distinguiam claramente 9 objetos que pareciam pratos voando em linha diagonal de cadeia, como se fossem patos. Não faziam ruído algum e nem pareciam vencer qualquer resistência em seu avanço. Davam, isso sim, a impressão de acharem-se suspensos no ar, movidos por uma força superior à conhecida, já que nessa ocasião ainda não se havia conseguido superar a velocidade do som. Os estranhos aparelhos desviavam-se e reapareciam continuadamente entre os altos picos das montanhas. Uma, duas, 5 vezes se repetiu o encontro e finalmente os pratos se afastaram da rota seguida pelo avião de Arnold a uma velocidade de 2.500 km por hora, sem deixar rastros visíveis no ar. Assim começou a apaixonante versão. Ao chegar à Terra, Kenneth Arnold contou o que havia visto e sua informação se espalhou por todo o país. Em um ambiente de precaução e curiosidade, como o que existia logo que a guerra terminou, a história dos 9 pratos ou pires voadores teve extraordinária difusão. E todo mundo se pôs a observar o céu, à espera de que o fenômeno se repetisse. Em um mês, os discos foram vistos em pelo menos 40 estados. A procura dos discos voadores foi o esporte da moda e as revistas e jornais norte-americanos começaram a publicar fotografias de pessoas que asseguravam ter visto os pratos voadores. Contudo, entre tantas notícias, duvidosas, claro, havia algumas dignas de serem tomadas a sério. E no dia 19 de outubro de 1948, o tenente George Gorman, da Guarda Aérea de Dakota do Norte, ele descia sobre o aeroporto de Fargo em um F-51, quase ao anoitecer. E subitamente, a uma distância de 1.000 metros, cruzou com ele uma luz intensa e brilhante. E o tenente Gorman, como a maioria dos pilotos, que por essa ocasião sobrevoavam os Estados Unidos, ele tinha muita vontade de encontrar-se uma vez com os estranhos pratos observados por Arnold. Olha só. Ao ver a luz, ele picou instintivamente com o seu aparelho e se lançou em perseguição daquela esquisita estrela. Espantosos 27 minutos durou a perseguição, durante os quais ambos efetuaram diabólicas manobras. E por fim, a luz desapareceu ao longe. E segundo o tenente Gorman, a luz aparentava ter 15 metros de diâmetro e desenvolvia uma velocidade maior que seu F-51, com uma média calculada entre 500 e 700 km por hora. A visão não fazia ruído, nem deixava ver rastro luminoso de escapamento. A história de Gorman foi confirmada, vejam só, pelo chefe da torre de controle que havia seguido com seu binóculo a fantástica perseguição. E as informações não pararam aí. A versão de Gorman, que confirmava a que um ano antes Kenneth Arnold lançara, reavivou o interesse do povo e deu origem a uma investigação extraoficial da Força Aérea Norte-Americana, cuja preocupação por este fascinante assunto foi evidente. Enquanto mais seguramente se pesquisa na Força Aérea, e isso admitiu um oficial de serviço de informação, maior preocupação se nota pelo assunto dos discos voadores. Coincidindo com essas averiguações, o Serviço Secreto da Força Aérea ele mantém uma investigação e estudo permanente de objetos aéreos não identificados, isso até hoje. Instruções precisas são dadas aos aviões militares
para que saiam ao encontro de qualquer anomalia observável no espaço e se encontrarem com os já famosos discos voadores que os interceptem. O radar e as câmeras fotográficas ficaram de prontidão com a finalidade de obter provas concretas a respeito. Os arquivos secretos acumularam todo o material que se conseguia, tratando de organizar uma história bem informada para saber do que se tratava. A fantasia popular pareceu não ser tomada em consideração, limitando-se os casos documentados àqueles que desafiam as explicações correntes. Mas existem mais versões. Quer ver? Discos voadores com janelas? Bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios, mas antes, curta o canal, olha aqui, se inscreva e compartilha. Aqui vai um alô especial para José Cláudio Grego, que também nos acompanha. Obrigado, Grego, seus comentários são sempre bem recebidos. Eu sou Marcarline Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Na noite de 7 de janeiro de 1941, o piloto norte-americano Walter Klein ele cumpria uma missão de voo perto de São Francisco quando divisou adiante e debaixo do seu aparelho de retropropulsão uma figura circular luminosa que o precedia silenciosamente e dele se distanciando cada vez mais. E Walter Klein ele avisou o aeródromo mais próximo sobre essa novidade e anunciou que ia em perseguição ao estranho objeto. Ignora-se quanto durou a perseguição, as dificuldades que ofereceu e o que realmente aconteceu no fim. Porque o aparelho de Klein, ele simplesmente estourou no ar. E em 25 de agosto de 1951, às 21h10, o professor de geologia do Instituto Tecnológico do Texas, Dr. Robinson, achava-se tomando a fresca no pátio da sua casa situada em Lubbock, no Texas, Estados Unidos, e acompanhavam o professor dois colegas, o Dr. Oberg, professor de engenharia química, e Ducker, diretor do departamento de engenharia petrolífera. Eles conversavam animadamente nessa noite de verão, quando repentinamente, olha só, os três viram uma quantidade de luzes cruzando silenciosamente o espaço, de horizonte a horizonte, em poucos segundos. Pareciam cerca de 30 contas luminosas dispostas em meia-lua. Não se haviam reposto ainda da surpresa do acontecido, quando, olha só, momentos depois, outra formação parecida cruzou o céu como uma nuvem de vapor. E consultada a Força Aérea no dia seguinte, ela declarou que nessa noite nenhum avião havia permanecido no ar. Pois é, nessa mesma zona, e durante os meses que vão de agosto a novembro, o professor Ducker ele observou 12 novas aparições de objetos luminosos. E contagiados por tais descobrimentos, os vizinhos de Lubbock submeteram o céu a uma estrita vigilância noturna. E colegas do Dr. Ducker e centenas de pessoas certificaram a exatidão dessas aparições, assinalando que, em alguns casos, os voos alcançaram o número de 3 em uma noite. E Carlos Hart, jovem de 18 anos, ele obteve na noite de 30 de agosto de 1951 5 valiosas impressões fotográficas dos voos. Suas fotografias elas mostram entre 18 e 20 objetos luminosos dispostos em uma ou duas meias-luas. Em algumas das fotografias, ao lado da formação geral, observa-se uma luminosidade maior, como se uma nave principal, sabe? Uma nave mãe, capitaneasse a marcha de suas subordinadas. E deve-se assinalar que a Força Aérea Norte-Americana aceitou como idôneas as fotografias de Hart. Nelas, nada havendo de fraudulento. E considerou-se que as luzes eram excessivamente brilhantes para serem reflexos, de onde chegou-se à conclusão que se tratava de corpos com luz própria. A falta de sons por parte dos objetos foi atribuída ao fato de acharem-se eles a uma altura de 15 km e desenvolvendo uma velocidade de 2.900 km por hora aproximadamente. Esta hipótese
ela foi confirmada pelos professores Ducker, Oberg, Robinson e outros homens de ciência. Mas, mais interessante ainda, foi testemunhas afirmarem terem visto discos voadores com janelas. Em julho de 1948, quando o tema dos discos voadores estava em pleno apogeu, o piloto aviador capitão Clarence Childs e seu copiloto John Whitted, eles cruzaram com uma nave foguete provida de 2 fileiras de janelas. Antes que tivessem tempo de reagir, essa nave foguete havia desaparecido. O relato de ambos os aviadores veio diferir bastante dos anteriores, pois as características do que haviam visto não tinham semelhança. Contudo, poucas semanas depois, o descobridor do planeta Plutão, Clyde Tombaugh, ele encontrava-se de noite sentado no pátio de sua residência, situada em Las Cruces, Novo México, lá nos Estados Unidos, acompanhado por sua esposa e sua sogra. Estavam os três, e subitamente cruzou sobre suas cabeças, de sul a norte, algo que era demasiado veloz para ser considerado um aeroplano e demasiado lento para ser um aerólito. A forma deslizou silenciosamente, porém as três testemunhas concordaram que se tratava realmente de um avião, ainda que de origem desconhecida. Nunca haviam visto nada semelhante. Era ovalado e se desvanecia da parte posterior em uma luminescência sem forma. Essa massa era rodeada por uma incandescência azul esverdeada e na frente da nave aérea distinguiam-se perfeitamente como que meia dúzia de janelas, as quais se prolongavam pelos lados. Através delas, observava-se que o aparelho possuía luz no interior. Seria a preparação de um combate titânico, essas naves surgindo de repente? Novas experiências se adicionaram às anteriores no céu do pós-guerra. Em 20 de janeiro de 1951, por volta de 20h30, o capitão Lawrence Winter ele recebeu uma ordem terminante vinda da torre de controle do aeroporto situado em Sioux City, Iowa. Devia levantar voo imediatamente e investigar o que fazia e o que era uma luz muito brilhante que estava sobre o aeroporto. E o capitão Winter decolou imediatamente no seu DC-3 com seu copiloto James Buckmeyer e dirigiu-se diretamente até aquela luz. A noite estava claríssima, muito clara, e permitia ter um campo visual perfeitamente desimpedido. E quando o capitão Winter partiu em direção ao estranho visitante do aeroporto, a luz picou, por sua vez, diretamente para o DC-3 e passou sem o menor ruído, a uns 60 metros acima da proa do avião, a grande velocidade. Os pilotos viraram então a cabeça para observar a direção que ela havia tomado e comprovaram, com enorme surpresa, que em menos de um segundo, havia dado um giro sobre si mesma, colocando-se paralelamente ao avião, junto ao qual voava serenamente a 30 metros de distância. Nesse momento, os aviadores puderam observar nitidamente o objeto. Era tão grande como o maior dos aviões de bombardeio, ou talvez de maior tamanho. Tinha a fuselagem em forma de charuto e asas do conhecido tipo planador, colocada na frente sem ângulo de deslocamento para trás. Não levava caixas de motor nem canais de propulsão a jato e tampouco deixava clarão do escapamento. A luz branca que projetava parecia provir de algum lugar interno da aeronave. E quando ambos os pilotos se apresentaram para a nova investida, o aparelho perdeu altura, sempre silenciosamente, passou por baixo do DC-3 e desapareceu. Os pilotos afirmaram que tanto a extraordinária velocidade desenvolvida pelo aparelho para perder-se de vista, como sua ação silenciosa e a pasmosa mudança de rumo realizada no instante após passar sobre o DC-3 simplesmente bastam para que se classifique a essa luz em forma de charuto como uma invenção completamente fora do alcance da aeronáutica terrestre, pelo menos naquela época. Pois por hoje é só, mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios, em cada história, um mistério. Até a próxima!